Vamos lá, então? Peguem seus cadernos, as folhas aí, o que vocês têm pra anotar. Essa live aqui vai ser uma live de fascismo. Tem muitas coisas na referência bibliográfica, sim, mas as referências principais que eu usei, que eu acho legal pra mostrar, foram os dois livros que estão na tela aí, que vocês estão vendo, que é o Introdução ao Fascismo, do Leandro Konder. Aqui tá. Ele foi mais ou menos a base da live, né? E o Manual Antifa, do Mark Bray, né? Esse livro ele é muito legal também. E a gente também tem esse aqui, que eu usei pouquinho, né? Que é Como Nasce e Morre o Fascismo, da Clara Zetkin. São livros muito bons, eu recomendo todos eles. Mas principalmente o Introdução ao Fascismo, tá? Mas assim, primeiro, eu queria falar o porquê que eu quis fazer essa live, né? Eu tô há um tempinho já, tipo, há uns 3 meses ou menos, estudando sobre o assunto. Eu quis fazer uma live sobre fascismo, porque normalmente o fascismo é um termo que a gente está usando muito hoje em dia, só que a gente não sabe realmente o que é o fascismo em si, a gente não sabe o conceito de fascismo. A gente vê, por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora do chat o que é comunismo, por exemplo, todo mundo saberia dar uma resposta. Talvez não a resposta mais completa de todas, mas seria uma resposta e seria uma resposta boa. Mas se eu fazer a mesma pergunta sobre fascismo, poucas pessoas vão saber. O fascismo é isso, isso, isso. Então, esse foi o principal motivo para eu começar, que eu tive a ideia dessa live, né? Pra gente entender, conceitual o que é o fascismo. O fascismo, ele não é um conceito único, não dá pra resumir tudo numa frase e tal. É uma coisa muito complexa. E eu veio e falei, pô, vou pegar esse desafio, li os livros e tudo bacana. Então, gente, vamos lá. O que é o fascismo? Eu falei que a gente não tinha uma resposta rápida, mas aqui tá uma resposta rápida, né? O fascismo é um movimento transhistórico de práticas de extrema-direita que combinam o nacionalismo, supremacia branca e misoginia. Mesmo falando essa frase aqui, ela é muito confusa. É um movimento transhistórico. Como assim transhistórico? De práticas de extrema-direita que combinam nacionalismo, supremacia branca e misoginia. Beleza. Quem escreveu isso foi o Mark Bray, que é o cara que fez o Manual Antifascista, né? Que é um livro que eu recomendo muito. Mas, pra gente entender de verdade o que é, a gente tem que, primeiro, voltar nas origens do fascismo, né? Pra gente entender o fascismo, a gente tem que entender a ideologia de direita. Porque esse é um movimento de extrema-direita, o que é a ideologia de direita? Eu só vou pontuar aqui também que o fascismo, ele surgiu no século XX, mas também existem muitos movimentos protofascistas que vêm antes do fascismo. 2019, no século XIX, tinha também movimentos que a gente chama de protofascistas, né, com características fascistas, mas antes do fenômeno fascismo. Mas para a gente entender o que é fascismo, a gente tem que entender o que é ideologia de direita. Isso aqui é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Porque o fascismo surgiu por causa de uma falta... Por causa de uma coisa que a ideologia de direita conservadora não conseguiu alcançar. Tinha uma falha nessa ideologia de direita. E o fascismo veio para tampar esse buraco, né? E uma coisa boa também de se pontuar é que nem todo movimento reacionário ele é fascista, mas todo movimento fascista é reacionário. Que também é uma coisa muito importante do porquê que eu quis fazer essa live. Tipo, o Bolsonaro é fascista? O Bolsonaro é fascista. Não sei quem é fascista. E o Ciro é fascista? Não sei quem é fascista. Pá. Se a gente começar a chamar todo mundo de fascista, se a gente começar a meio que banalizar esse termo, nós, os antifascistas, não vamos saber contra quem realmente a gente está lutando, contra quem realmente a gente tem que desprender nossas forças. E fica cada vez mais confuso a gente entender o que é fascismo, se tudo é fascismo, né? E por isso que todo movimento reacionário nem todo movimento reacionário é fascista. Mas todo movimento fascista é reacionário, porque ele tem suas raízes na ideologia de direita. Que o principal pilar dessa ideologia de direita é a conservação de privilégios. Conservação de propriedade privada e tal. Só que quando a gente pega os teóricos da direita conservadora, vocês conhecem algum teórico da direita conservadora, tipo, famoso, assim, tipo, de mais antigo? Não tem tantos teóricos assim. E porque a gente tem, sei lá, na esquerda radical, Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin, a gente vai falando, e a gente não pode falar. E no de direita, os filósofos de direita, eles são
eles nunca foram tão importantes assim para a ideologia de direita quanto os filósofos de esquerda são para a ideologia de esquerda. E eu vou explicar para vocês o porquê. A prática da direita conservadora e a teoria da direita conservadora não batem. Por quê? Quando os teóricos de direita vão fazer a teoria, eles colocam um rolê que é uma certa generosidade, sabe? Tipo, eles apostam na generosidade dos poderosos. Eu vou até pegar um exemplo aqui pra vocês, que a gente vê muito isso no nosso dia a dia até. Tipo, o livre mercado. A gente pega o livre mercado. Não, mas assim, o livre mercado, ele funciona extremamente bem porque são duas pessoas que estão competindo, que estão vendendo o mesmo produto e elas têm as iguais chances de chegar no mesmo objetivo. Depende delas mesmas, a coisa da meritocracia. Ou a gente tem também um rolê, aquela famosa frase de... Mano, o empregador, o empresário, ele não vai... ele quer o melhor pro seu funcionário. Então ele não vai pagar um salário ruim pro seu funcionário. Então a gente não precisa de direito trabalhista, porque assim, você como um empresário, você não quer ser o trabalhador mal. Então você vai pagar um salário justo para ele, certo? Essa é a questão da generosidade que a gente fala com a ideologia da direita. Só que na prática a gente sabe muito bem que não é assim. Então, tinha de um certo lado uma generosidade, que era feita na teoria, e o individualismo, que acontecia na prática. Os próprios ideólogos de direita, os próprios políticos de direita, eles não eram nem generosos entre si. Porque a ideologia da direita, a gente sabe, é um rolê que só visa o lucro, e a pessoa vai passar por cima de quem ela tem que passar para ter esse lucro. E os capitalistas, eles só se juntavam quando tinha um inimigo em comum. A gente pode pegar, por exemplo, sei lá, a União Soviética depois. Só assim para os capitalistas se juntarem. Esse tipo de dinâmica, de não ter uma ideologia e uma prática que batem juntos, é um buraco, né? É um buraco. A gente, tipo, o cara é de direita, o cara é capitalista, o cara é um governador de direita. O que ele faz? Não sei. O que ele tem que fazer? Ele tem que ser generoso. Ele é generoso? Não é. Então isso pegava mal. Vocês entendem como, tipo assim, você tem uma teoria que não bate com o que você faz. Isso pega mal para as pessoas, isso pega mal para todo mundo, isso pega mal para as pessoas que entendem. Então, tipo assim, o que aconteceu? O fascismo, ele surgiu para isso. O fascismo, ele surgiu para dar um salto que ele ia inovar algumas coisas que não tinham na ideologia antiga de direita. Ele veio para tampar esses buracos que o conservadorismo tinha. E o fascismo, ele surgiu... Ele é um movimento de cunho social conservador. Então, ele ainda é um movimento de direita conservadora, mas ele tem umas inovações. Não tem como a gente listar... A gente vai meio que fazer isso, mas também não tem como fazer isso, tá, gente? Tipo, listar o fascismo, tipo... Eu acho que o Humberto Eco faz isso. Você tem lá uma listinha e você tem lá as listinhas o que precisa para ser um fascista? Pá. Risca isso, risca isso, risca isso. Isso faz ficar cada vez mais difícil entender o que é o fascismo ou classificar. Nenhum dos movimentos fascistas provavelmente vai ter todas as características acertadas, né? Mas eles têm muitas características em comum. A gente vai aqui falar das características do fascismo em si e a gente também vai listar elas, mas eu quero deixar claro aqui que não precisa que todas essas características... o movimento não precisa ter todas essas características para ele ser fascista. Ele vai ter um padrão e a gente vai entender muito bem esse padrão um pouco mais na frente na live quando a gente for falar de Itália e Alemanha, por exemplo. Mas aqui, é um movimento de cunho social conservador e ele teve umas inovações para a antiga ideologia de direita. O que são essas inovações? O fascismo, ele se esconde atrás de uma máscara modernizadora. O que quer dizer isso? O fascismo, ele quer parecer uma coisa nova, ele quer parecer uma ideologia nova, ele quer parecer um movimento novo. Então, ele se disfarça, só que de novo não tem nada. Então, ele se disfarça, ele coloca uma máscara para parecer que ele é novo. Então, essa máscara modernizadora, de parecer que é novo, engloba tudo. Tipo, a imagem dos fascistas, a gente tem, por exemplo, Mussolini.
Eu vou mostrar um discurso dele um pouco mais pra frente. Mas o Mussolini, nos discursos dele, era um cara super enérgico e tal, que sempre saía falando, que gritava, que ficava mexendo assim, pra parecer que é tipo jovem mesmo, e o cara que é agitado, cheio de ideias, sabe? Essa máscara modernizadora vai na propaganda, que a gente vai ver também um pouco mais pra frente a propaganda fascista, né? E tipo, tem esse ideal de progresso, que também tá embaixo, né? Essa falsa ideia de progresso, que os fascistas, eles colocam que, tipo assim, pô, tá acontecendo aqui, o fascismo tá dando progresso demais. O Hitler vai fazer isso com os rádios, por exemplo. Tipo, vai ter uma produção de rádio gigantesca na Alemanha, e é o fascismo. E isso fez parte da propaganda também, né? E aqui a gente chega numa parte que essas são as inovações que o fascismo teve na ideologia de extrema-direita, né? E uma dessas partes é o pragmatismo radical. Essa parte é muito importante da gente entender, porque é uma das partes que elas mais conversam com os dias de hoje também. Então eu vou ler aqui para vocês. O fascismo adotou a solução do pragmatismo radical, servindo-se de uma teoria que legitimava o abate da teoria em geral. Isso foi o Leandro Konder que disse no livro dele Introdução ao Fascismo. E o pragmatismo radical era uma teoria que o fascismo tinha. Porque, que nem eu disse pra vocês, a ideologia de direita era fraca em teoria. Então, o fascismo vai fazer o quê? Ele precisa de uma teoria pra se colocar como uma opção, né? Então, ele criou uma teoria, que é esse pragmatismo radical, que é uma teoria que expulsa e abate e mata todas as outras teorias, saca? Essa é a lógica. Por exemplo, o Mussolini que criou, né, mais ou menos. Você tem uma teoria que justifica o abate de toda outra teoria. Então não tem como você falar, você tá errado. Você tá errado nisso. Não, cala a boca. Quem tá certo sou eu. E eu vou mostrar isso aqui um pouco embaixo pra vocês. O Mussolini se apropriou de ideias marxistas, as tirou do contexto e as mistificou. Vocês pensam, pô, isso aqui tá muito solto, né? Mas não, o Mussolini, ele foi um dos caras que ajudou muito a criar a ideologia fascista. E o Mussolini, antes de ser um fascista, ele era um militante socialista. Então ele tinha certo conhecimento sobre a teoria marxista, no geral. Então ele pegou essa teoria marxista e virou e falou, Marx estava errado. Marx estava errado, por exemplo, no conceito de luta de classes. Por quê? O Marx, ele era muito inocente pro Mussolini. Ele falou, tipo assim... o Marx falava que a luta de classes era uma coisa que tinha que acabar. Mal sabia o Marx que a luta de classes é uma coisa intrínseca à natureza humana e intrínseca à sociedade. Então, faltou pro Marx entender que a luta de classes sempre vai existir enquanto a humanidade existir. Se vocês pegam essa frase aí, essa mistificação da teoria de Marx... ele meio que tá legitimando a existência dos capitalistas, né? Tipo, pô, tem que existir. Por exemplo, o Mussolini, ele introduziu o conceito de uma luta de classes entre os países. No sentido que tinha... os países eram como se fossem classes. Tinha a Itália, que era um país oprimido, e a Inglaterra, que era um país capitalista. Essa teoria, essa mistificação da luta de classes... fazia com que os proletários, que o povo da Itália, sentisse raiva do povo da Inglaterra por ele morar na Inglaterra. Então, meio que você colocava um povo contra o outro. Não era os trabalhadores contra os capitalistas. Eram os trabalhadores da Itália contra os trabalhadores da Inglaterra. Os trabalhadores da Itália contra os trabalhadores dos Estados Unidos. Porque ele cria essa luta de classes na cabeça dele. Aqui é importante, ninguém pode criticar, tudo era relativizado, não haviam verdades. Como assim não havia verdades? Não havia verdades no sentido de tipo assim, e o que você vai fazer? O que o fascismo vai fazer? Peraí, o fascismo vai fazer isso? O fascismo vai matar todo mundo? Não, não falei isso, nunca falei isso. O nazismo vai matar os judeus? Não, nunca falei isso. O fascismo vai fazer isso? Não, nunca falei isso. Então ficava muito confuso. Você não sabia o que o fascismo ia fazer só quando o Mussolini falava que você sabia, só quando o Hitler falava que você sabia. E se juntou muito um caráter manipulatório dentro dessa ideologia fascista, onde, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo, só o líder poderia mais ou menos falar o que estava acontecendo, e só tinha uma verdade.
dentro disso tudo. Só tinha uma verdade. Dentro de todo o discurso fascista, a única verdade que tinha, o único rolê que ia ficar lá pra sempre era a pátria. A pátria, que é um mito fundado, que é um dos mitos fascistas. Que o mito fascista é mais ou menos a pátria. E a gente pode pegar todos os movimentos fascistas e a gente vê que esse rolê da pátria tá sempre muito intrínseco, né? E aqui a gente vai um pouco pro surgimento do fascismo clássico. E é muito importante a gente ver o surgimento, a gente pegar quando o fascismo surgiu, porque a gente vê que os discursos acima, eles são muito interligados. Quando eu tava montando essa live, eu ficava, não, essa parte tem que vir pra cá, essa parte tem que vir pra cá. E eu falava, nossa, mas tá tudo muito interligado, como que eu falo disso? A minha solução foi ficar repetindo isso todas as vezes. Mas o fascismo, ele surgiu na fase imperialista do capitalismo. Isso é muito importante. A fase imperialista do capitalismo era a fase onde os países da Europa, eles tinham muitas colônias. Colônias na Ásia, colônias na África. Essa foto aqui que eu peguei é a foto que normalmente a gente vê muito nos livros de história, né? Que é tipo, sei lá, tá a Inglaterra, a França, não sei quem é esse aqui, o Japão, dividindo uma pizza, que essa pizza é a China, e tá aqui a China sem tipo, pô, peraí, mas vocês nem me chamaram pra dividir o meu território, né? Então, tinha uma disputa entre os países europeus, essas potências europeias estavam disputando pelas colônias africanas, pelas colônias asiáticas, e no final da Primeira Guerra, o que aconteceu? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, foi uma das que mais perdeu a Primeira Guerra, né? E a Itália também ficou sem colônia nenhuma. E isso é um ponto muito importante para a ascensão do fascismo. Tanto a Alemanha quanto a Itália ficaram sem colônias. Na África, por exemplo. E isso é um ponto, anotem aí na cabeça de vocês. O fascismo, ele é um movimento de massas. Né? A gente coloca aqui, surgiu na fase imperialista do capitalismo, e ele é um movimento de massas. É muito importante falar que o fascismo é um movimento de massas. Porque o fascismo, ele manipula as massas, que nem eu falei lá em cima. Ele pega um problema real e ele dá uma solução falsa. Então ele vai lá e ele manipula uma galera. O fascismo não é um movimento de minoria, de uma minoria burguesa. O fascismo é um movimento de massas, e isso a gente precisa entender isso, para poder combater isso. Ele serve-se de mitos irracionais para manipular essas massas. Mas aí, ó, voltando na parte imperialista, né? A gente estava falando da Primeira Guerra, da Alemanha e da Itália sem colônias. O Mussolini usou muito o discurso da Itália não ter colônia para ser uma justificativa para ele ir pro poder. E a gente é um povo que a gente não pode ficar humilhado que nem a gente tá. A gente precisa de colônias, porque todos os outros europeus têm colônias e a gente não tem. A Itália precisa ter. E ficava esse negócio de a Itália, a pátria, o país é maior que tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Um rolê assim, entendeu? E o fascismo, ele pega a pátria, ele pega esse mito fascista que é a pátria e junta com um movimento chauvinista. Que o chauvinista, para quem não sabe, chauvinista quer dizer um nacionalismo agressivo, né? Até certo ponto. Acho legal a gente falar sobre o nacionalismo aqui um pouquinho, né? A gente tem normalmente o nacionalismo de defesa e o nacionalismo de ataque. Esses não são tipo os conceitos, né? Mas a gente pega, por exemplo, a gente é brasileiro e tal, e a gente quer proteger nosso território dos imperialistas que estão chegando, empresas de fora, pipipi, popopó. Isso aí é um nacionalismo ok, quero proteger meu país. E tem esse nacionalismo agressivo, que é o chauvinismo, né? Nacionalismo fanático. A Itália tem que ser superior a todo mundo. A Alemanha é a raça superior, saca? Então, o fascismo, uma das características principais do fascismo, uma das características principais do fascismo é o chauvinismo, né? É esse nacionalismo agressivo, saca? O fascismo, ele era um movimento antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário. Ele era anti tudo. Ele chegou lá para revolucionar as coisas e fazer tudo, colocar algo novo, inovar. Só que de inovar, a gente viu que eles não inovavam nada. Eles eram antiliberais porque eles também não acreditavam na
na democracia, nem na democracia burguesa. E também porque eles queriam que o Estado controlasse tudo. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais pra frente. Antissocialista, a gente nem precisa falar por quê. E anti-operário, a gente também nem precisa falar por quê. Mas a gente vai falar também um pouco mais pra frente. O fascismo se aproveitou também de algo que estava acontecendo na época, que era a sociedade de consumo dirigido. Que nessa época do capitalismo imperialista, começou a ter uma mudança na dinâmica de produção. As fábricas não só produziam o que era para ser consumido, também tinha esse rolê de você escolher o que as pessoas consumiriam, entendeu? Se você faz a propaganda, através da propaganda você fala, não, você está precisando disso, você está precisando disso, então é criada a sociedade de consumo dirigido, onde você meio que dirige, né, a sociedade a consumir o que você quer que ela consuma. Então meio que o fascismo utilizou dessa sociedade de consumo dirigido, usou a propaganda para começar a legitimar o que eles queriam fazer. Isso é muito importante da gente lembrar a propaganda que, mais uma vez, é a segunda vez que a propaganda aparece, e a gente vai ver de propaganda um pouco mais pra frente. E é muito importante essa próxima parte que eu vou falar aqui, que é o capital financeiro. A gente, quando a gente vê de fascismo, a gente raramente pega essa parte, né, de quem que financiou o fascismo. Como o fascismo chegou, onde ele chegou. Porque foi do nada, aconteceu um blackout na Alemanha e na Itália, e do nada tinha Mussolini e Hitler lá. Como que o Hitler tinha todos os discursos dele, as falas dele no rádio praticamente todo dia? Como? Capital financeiro. O capital financeiro, ele financiou o fascismo. E é muito importante deixar isso claro. Muito importante. Mas, que louco, quem que é o capital financeiro? O capital financeiro é a fusão do capital bancário com o capital industrial. Certo? Com os bancos e as grandes indústrias. Tipo assim, a gente pode pegar vários exemplos hoje. Tipo, grandes bancos, grandes empresas, que são a galera que meio que não produz nada, que só ganha dinheiro, né? E a gente tem exemplo de muitas empresas hoje em dia que financiaram o nazismo na Alemanha, né? Isso sempre vira notícia, todo ano, né? Todo ano uma empresa que financiou o fascismo, o nazismo na época do Hitler, aparece lá, tipo, o mês do orgulho, não sei o quê, e, né, financiou o nazismo. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito na parte 2 da nossa live, que a gente vai falar mais sobre o fascismo depois da guerra e sobre antifascismo em si. Mas, agora que a gente sabe que esse capital financeiro, que são os grandes bancos, a fusão dos bancos com as grandes empresas, precisava do fascismo, foi quem financiou o fascismo. Na verdade, ele financiou o fascismo porque ele precisava do fascismo. Por que o capital financeiro precisava do fascismo? O capital financeiro, ele precisava de um Estado forte que acentuaria ainda mais a concentração de capital. E o capital financeiro viu no fascismo essa solução. Porque o fascismo, ele continuou sendo uma ideologia de manter a propriedade. E ele ia usar o Estado para manter essa propriedade. Então é ótimo para o capital financeiro, né? E tinha um rolê que era o capitalismo monopolista de Estado, que era mais ou menos como funcionaria o fascismo, né? Que é tipo assim... eu vou ler aqui para vocês o que é o capitalismo monopolista de Estado. É a submissão absoluta do Estado burguês à economia capitalista e, portanto, aos monopólios, e não o contrário disso. Então, tipo assim, o capitalismo monopolista de Estado é praticamente o Estado, ele garante o monopólio e ele é financiado por esse monopólio. E ele protege esse monopólio. A última coisa sobre o fascismo é que a gente tem condições específicas para o surgimento. A gente está falando do fascismo e não de um fascismo. A gente está falando do fascismo em si, de quais são as possíveis características desse fascismo, né?
E você pode ver aqui, pô, a pátria parece muito com o Bolsonaro. Ah, mas isso aqui foi o Mussolini que fez. Mas isso aqui parece que o Hitler que fez. Foi que nem eu falei pra vocês. A gente tem uma série de pontos que vão caracterizando o fascismo. Para um movimento ser fascista, ele não precisa ter todos esses pontos. Alguns desses pontos a gente já pode considerar sim que ele é fascista. As condições específicas para o surgimento do fascismo que a gente vai ver, que é o fascismo da Itália e da Alemanha, mas também que normalmente é o que acontece, foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo, é a crise econômica. A gente vai ver isso um pouco mais na frente de como o fascismo ele entrou na prática. Só que, por exemplo, a gente pega a crise econômica. Depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu uma camada de pequena burguesia muito alta. E essa galera, ela meio que ficou perdida, saca? E o fascismo foi lá e falou, olha, vocês estão perdidos, vocês estão sem grana, vocês estão precisando de alguma coisa, precisando de ajuda, vem cá que a gente ajuda vocês. Eles pegam essa massa grande, eles pegaram essa massa grande que se criou de uma pequena burguesia meio que bombardeada por ideologia política, digamos assim, e trouxe essa galera pro fascismo. Por isso que é um movimento de massas, manipulou essa galera, né? E eu separei aqui um vídeo pra vocês, gente, pra gente ver mais ou menos aqui o que caracteriza o movimento fascista, né? Deu certo. Boa noite, candidato. Muito bom você ter tocado nesse assunto, Paula, porque eu gostaria de dizer boa noite, Paula. Para dar uma boa noite para o telespectador de casa. Boa noite, eleitor. Boa noite, Paula, novamente. Bom, primeiramente eu gostaria de perguntar quais são suas prioridades no seu projeto de governo. Muito interessante a sua pergunta, Paula. As prioridades do meu governo vão ser encaradas de frente. A gente precisa de mais saúde, mais educação, mais segurança e mais cultura. E eu vou encarar de frente as minhas prioridades, que são saúde, educação e segurança. Começando pela saúde, como você pretende melhorar esse segmento? Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Há algum projeto para redução de filas? Projeto Redução de Filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Então nós vamos quebrar filas que são grandes em 2 filas médias ou 3 filas pequenas. Então uma fila de 1.200 metros pode ser 2 filas de 600. Menos metros. Exatamente, 600 metros. Então o tempo de permanência nas filas continua o mesmo? O tempo de permanência das filas nunca foi o tópico discutido aqui. Nós estamos falando de tamanho de fila. E eu te expliquei de forma muito clara como que as filas vão ser diminuídas. Mas agora, o tempo que vai ser gasto nessa fila é uma outra questão, que nós vamos ter que abordar numa outra etapa do projeto. Vamos falar E elas vão diminuir. de trânsito. As filas vão diminuir. O eleitor pode ficar tranquilo que eu vou diminuir as filas. Vamos para a educação. Qual é o seu projeto para esse segmento? Seria leviano da minha parte, Paula, falar de educação aqui como se uma questão tão complexa pudesse ser resolvida num passe de mágica. Como se eu aqui na televisão fizesse, vou melhorar a educação assim, sabe? Como muitos candidatos fazem. E vamos brindar a população com a contratação dos maiores nomes. E quem é essa equipe? É uma equipe formada pelos melhores nomes, não tenha dúvida disso. O senhor pode adiantar algum nome? São os melhores nomes. E qual é o seu projeto? O meu projeto é o projeto Brasil Melhor, que visa a melhoria do Brasil. E como ele será realizado? Você está questionando o projeto Brasil Melhor. Então você acha que não está bom. Você quer o Brasil pior. É uma questão de lógica. Não, isso o senhor está dizendo. Não, a lógica está dizendo. O projeto se chama Brasil Melhor. Ele visa a melhoria do Brasil. E para que esse projeto seja realizado, vai ter que votar em mim. Você é a favor disso ou não é? Eu sou a favor. Então você é a favor do meu projeto, isso é uma questão simples de lógica. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu peguei esse vídeo aqui do Daniel Furlan, inclusive eu gosto muito dele, sou muito fã. E eu vi esse vídeo assim, eu fiquei, caralho, é assustadoramente muito parecido com o fascismo em si. Porque a gente tem aqui um discurso vazio, que ele pega, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo das filas, né, que ele pegou. Que é um problema real, sei lá, vamos pensar que o problema do Brasil são as filas muito gigantes, saca? Então ele pegou um problema real, as filas vão diminuir.
Como que as filas vão diminuir? Vamos dividir as filas e é isso. Então a gente tem aí a gente tem um problema real, né? Que ele dá uma solução nada real. E eu achei assustadoramente muito parecido com as coisas que eu tava estudando, sabe? E a gente também tem... Esse vídeo, gente, é de 2014, tá? É um vídeo antes de Bolsonaro, antes de Sérgio Moro, né? Mas é um retrato exatamente do que o Bolsonaro falou, né? A gente vai ter os melhores nomes, um governo técnico, papapá. E Bolsonaro, fala de saúde. Eu não vou falar de saúde, eu não sei saúde. Quem sabe saúde vai ser meu ministro, que vai ser um especialista na saúde, né? Muito, muito, muito parecido com o mundo real, né? A gente voltando aqui para as características do fascismo, essas são as características mais em gerais. Se a gente meio que for fazer alguns pontos de tipo, esse movimento é fascista, aí a gente pega 2 pontos. A gente fala, nossa, como a gente sabe que esse movimento é fascista? Tem que cumprir alguns desses pontos aqui, mas é que nem eu já disse pra você. Cada movimento fascista vai ter suas particularidades, tanto de lugar, tanto de época, tanto de qualquer coisa. E só que mais ou menos essas coisas aqui sempre estão, saca? Esses pontos aqui que eu coloquei pra vocês sempre vão estar. A gente tem um movimento político de cunho social conservador, ele se disfarça sobre uma máscara modernizadora, ele é guiado por uma ideologia de pragmatismo radical, ele serve-se de mitos irracionais, no caso a pátria, né? E ele concilia esses mitos a procedimentos manipulatórios. Ele pega essa pátria e esses problemas reais e meio que dá uma solução falsa, saca? E agora que a gente sabe mais ou menos os pontos do fascismo, né? E a gente vai ver agora como que o fascismo ele se impôs na prática. Porque a gente meio que viu as características, meio que a gente conceituou o fascismo agora, mas como que na Alemanha e na Inglaterra isso aconteceu, sabe? Eu coloquei aqui os campos, né? Porque o fascismo ele se impôs em todos os campos. No campo cultural, no campo social e no campo político, né? E a gente vai pegar aqueles pontos que a gente botou na teoria e vai falar como que isso aconteceu na prática, né? No campo cultural, por exemplo, eles botaram em choque convicções democráticas e aproveitaram o desprezo existente, o desprezo das massas existente em outros campos políticos. Vamos explicar isso direito. O fascismo, voltando, né, ele surgiu para ser algo que a extrema-direita conservadora não conseguia ser, saca? Então, tem muitas coisas parecidas com a extrema-direita. E o Mussolini, por exemplo, ele se aproveitou muito de ataques que essa extrema-direita já vinha fazendo à democracia tinha um tempo. Falando que a democracia é isso, a democracia é aquilo, papá. E o fascismo se aproveitou disso e botou em choque essas convicções e falou, não funciona mesmo, a gente tem que ir no poder à força, a gente tem que ganhar poder à força e tal e coisa. E ele aproveitou também um desprezo que começou a existir, um desprezo das massas pela própria direita, isso que a direita não estava conseguindo entender, né? Desprezava as massas, tipo, não queria fazer esse trabalho de base. E esse desprezo das massas estava indo até alguns campos progressistas também, estavam chegando até alguns campos progressistas. Então, era uma massa, né? Essa pequena burguesia, esse proletariado que tinha na Itália e na Alemanha, muito grande. Surgiu muita gente foi para a classe dessa pequena burguesia, do proletário, e as forças políticas estavam ignorando essas pessoas. E o fascismo virou e falou, a gente tem que trabalhar esses campos, a gente tem que trabalhar essas pessoas. E com isso eles conseguiram uma vantagem que os outros não estavam conseguindo, né? No campo social, o fascismo se aproveitou de outra coisa, de outro sintoma do sistema capitalista também, que é a falta de coletividade. A gente estava naquela era industrial, a gente já estava há alguns anos naquela era industrial, onde, tipo assim, todo mundo ficava do lado de todo mundo, assim, o tempo todo, nas fábricas, trabalhando, mas todo mundo se sentia muito sozinho. E, querendo ou não, isso era um problema.
Se você tava lá o dia inteiro trabalhando, você tava o dia inteiro se sentindo sozinho, você sentia falta de alguma coisa, pra você tava faltando alguma coisa. O trabalhador italiano normal tava faltando alguma coisa, um senso de coletividade, ele se sentia muito sozinho. E o mito-nação, a pátria, a Itália, a Alemanha, a Roma antiga, que a gente vai explicar daqui a pouco, surgiu como esse tapa-buraco para ter essa noção de coletividade. Para todo mundo se sentir um só, para todo mundo ter um objetivo, sabe? E isso deu muito certo na época. E no campo político, a gente pega o chauvinismo. O fascismo se aproveita de muita coisa, né, gente? Tá, aqui o fascismo não fez nada, ele só se aproveitou das outras coisas que já tinha. O fascismo, ele se aproveitou de críticas reais. O Hitler, em vários discursos, virava e falava, tipo assim... Gente, como que é justo a Inglaterra, que tem lá seus 40 milhões de habitantes, colonizar um país que tem mais de 400 milhões de habitantes? Onde que isso é justo? Onde que isso tá certo? Pô, é certo isso, né? Onde que tá certo? Tá certo. Só que as soluções dadas para esse problema era tipo assim, a Alemanha que tinha que tá colonizando. Não era tipo, tem que acabar a colonização. Era a Alemanha que tinha que estar colonizando, entendeu? Então, tipo, pegava um problema real, se aproveitava de críticas reais, só que colocava uma solução falsa. Reafirmava mitos fundadores. Isso é muito importante. Isso aqui, eu coloquei aqui o discurso de Mussolini pra gente ver daqui a pouquinho, e é uma coisa que vocês vão ver muito... O Mussolini vai falar, tipo, umas 3, 4, 5 vezes no discurso. A gente tem, por exemplo, o Mussolini, ele se reafirmava como Duce. Ele era, tipo, ele queria ser o próximo imperador de Roma. Ele queria que a Itália fosse outro império romano, sabe? E ele usava isso para legitimar o governo dele. Ele falava, a Itália precisa voltar à glória que ela teve no passado. E a Alemanha, a mesma coisa com o Terceiro Reich, né? E esses mitos fundadores que eram usados eram um rolê que era como se fossem os pilares desses governos, né? Tipo, a justificativa para tudo era voltar à grandeza que essas nações já tiveram no passado. Make America Great Again, Make Brasil Great Again, é esse tipo de paralelo que a gente pode fazer com a época e hoje em dia, né? A gente pode fazer... Esses paralelos ainda existem, né? E a gente tem aqui o controle de consumo, né? Da sociedade de consumo, que nem eu falei pra vocês, e propaganda. Antes de mostrar pra vocês os vídeos, eu queria mostrar pra vocês uma matéria do El Coyote sobre a propaganda fascista. Que a gente vai pegar os pontos e a gente vai ver que os pontos se encaixam muito bem na propaganda de novo. É como se eu estivesse repetindo o que eu falei, porque eu tô repetindo o que eu falei, mas eu tô provando pra vocês que essas coisas estão aqui. Essa aqui é o El Coyote. Gosto. E aqui tem uns exemplos de propaganda fascista. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl+. Essa matéria analisou propagandas desse ilustrador aqui, né? Gino Boccacili, né? E a gente tem aqui algumas propagandas que a gente vai ver as características que a gente estava falando muito claras, né? E, por exemplo, aqui a gente tem um pôster fascista, né? Ventiere, que eu acho que é vencer, né? E a gente tem aqui a foto do Mussolini, uma pintura do Mussolini, né? Que também tinha muito esse culto à imagem, culto ao Duce, ao imperador. Aqui, ó. O próprio Benito Mussolini pintado aqui como um herói, um mito, um culto à figura de um líder salvador. É uma característica dos regimes fascistas. Temos aqui. Aí agora a gente tem aqui uma imagem da Itália, representada como uma criancinha chorando indefesa, que está sendo atacada de vários lados pelos judeus, a maçonaria e os comunistas, né? E a gente precisa defender a Itália. Tinha também muito esse senso de falsos inimigos, né? Que nem que a gente tem muito hoje. Ameaça comunista, ameaça isso. Isso a gente vai ver na Alemanha. Né? O frenesi conspiratório em torno de supostos inimigos. A gente tem que se proteger de supostos inimigos, que aqui no caso era o comunismo, o judaísmo e a maçonaria, né?
o fantasma, que naquela época não era tão fantasma assim, né, gente? Naquela época não era tão fantasma. Aqui tem outra, ô papai, me salva, né? A criança perdida e uma foice e martelo voador ainda atrás dela, né? Mas assim, brincadeiras à parte, super simbólico, né? Salvar a Itália, salvar a criança do comunismo, o comunismo comia criancinhas. E a gente pensa hoje em dia que essas coisas, como assim comunismo comia criancinhas, era um discurso que passava? Pô, tá aqui, cara. Isso aqui é uma propaganda que tava em qualquer lugar. Comunismo visto como um perigo, inclusive para as criancinhas, né? A gente tem essa aqui, ó. A gente tem... Eu vou até ler primeiro a descrição para depois comentar sobre, né? Nessa imagem, o inimigo é personificado na figura de um homem com traços semitas, em frente à Estátua da Liberdade, símbolo dos Estados Unidos, e com uma estrela vermelha que remete ao comunismo. A gente tem aqui tudo de ruim junto, né, para os fascistas. A gente tem aqui um judeu com uma estrela vermelha no peito de comunista nos Estados Unidos, e a gente tem aqui outra propaganda, né, essa aqui é uma ilustração retirada da revista Nação Militar. Detalhe para representação da criança segurando uma arma. Tipo, vamos proteger a Itália e tal. Essa aqui ela é muito simbólica também, né? Deixa eu... Essa aqui é pesada, né? Vou ler de novo primeiro a descrição, depois a gente fala sobre a imagem, né? 2 elementos importantes aqui para entender o fascismo. A forma com que o inimigo, abre parênteses, um negro, soldado dos Estados Unidos, é retratado e a destruição da imagem de Jesus Cristo. O fascismo está inicialmente ligado ao uso da religião da maioria para fins políticos, e Mussolini foi responsável por assassinar o chamado Tratado de Latrão, que assegurou a existência do Vaticano. A gente tem também isso, quando a gente for falar da Itália, tem essa coisa com a religião, né? E aqui, essa imagem aqui, gente, ela é muito forte, né? A gente tem aqui um soldado negro, americano, né? Meio que ele está sendo representado roubando as coisas da igreja, né? A gente vê aqui, ele quebrou tudo, ele quebrou a cruz e ele tá com um saco aqui cheio de ouro, né? Para mostrar o tanto que os imigrantes são mal e essas coisas também, né? Os Estados Unidos, o racismo tá muito intrínseco aí, né? Essa aqui também, eu acho que essa aqui é uma das últimas, né? Mais racismo. Como você pode notar, um negro cometendo estupro, acompanhando os dizeres que, em resumo, podem ser traduzidos como poderia ser alguém da sua família. Essa imagem causou polêmica recentemente. Ah, não, mas isso aqui é outra coisa. Mas assim, a imagem que era circulada na Itália, na época, sabe? Isso aqui podia ser a sua família. Se o fascismo não reinar, isso aqui pode acontecer na sua família, sabe? Tipo, esse era o tipo de discurso, um discurso violento, um discurso contra a imigração, contra tudo. E aqui a gente tem uma representação de soldados, né? Propaganda da SS, versão italiana da temida Força Paramilitar da Alemanha Nazista, responsável por muitos dos horrores cometidos pelo regime. E aqui, né? E a última que eu queria mostrar, que essa aqui é um pouco mais violenta, né? De todo traidor, todo sabotador. A imagem se refere aos subversivos ao regime fascista. Durante o Estado fascista, só eram permitidos sindicatos ligados ao Estado. Comunistas e também anarquistas, como Enrico Malatesta, foram perseguidos por Mussolini. E aqui um cartaz de um traidor sendo fuzilado, né? Mas agora vamos voltar para a apresentação. E a gente vê aqui como que a propaganda foi uma coisa importante, né, pro regime fascista. Essas coisas, gente, estavam em rádio, tava em TV, tava na rua o tempo todo. As pessoas eram bombardeadas por esse tipo de discurso o tempo todo. E agora a gente vai ver o discurso do Mussolini. A gente vai ver como esse negócio da máscara modernizadora, do negócio do líder parecer uma pessoa jovem, parecer uma pessoa enérgica, sabe? Era um rolê que era muito, muito, muito presente. Aqui são 3 discursos compilados, eu acho. Mas assim, a gente vai ouvir e depois eu vou falar um pouco deles, né? Tem legenda, tá? Camicie nere!
popolo di Milano, oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, XX, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Eu vou dar uma pausa aqui para falar para vocês. Essa energia, né? A Itália, o século XX vai ser o século do fascismo. Uma coisa uma energética, sabe? Tipo, chamando as pessoas. E pela terceira vez... Por que pela terceira vez, gente? Pela terceira vez a Itália vai ser a diretriz da... Eu não sei exatamente o que ele falou. Mas ele fala a terceira vez se referindo ao Império Romano. Ele quer que a Itália chegue mais uma vez à grandeza que ela tinha e a relevância que ela tinha no Império Romano, né? E vamos continuar. E todo mundo... L'Europa sarà fascista o fascistizzata. Acho que já é outro. Fatale andare del tempo si avrà allontanato da questa età. Ó, gente, presta atenção no tanto que ele parece debochado, saca? Tanto que ele parece, tipo, soberbo. Ele é o cara que tá com... É o dono da razão, sabe? Tipo, olha o jeito que ele vai falar, o jeito... Presta atenção nisso também. Aí, ó. Gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto. In pace e in guerra. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Na cara dele. Ed allora che comincia la storia d'Italia. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Mas vocês conseguem ver essa energia que o Mussolini tinha, esse tipo de disposição e tal. Isso aqui era muito importante, era muito de propósito, assim, saca? E ele até... E depois, mas daqui a pouquinho, a gente vai ver mais sobre Itália. E o Mussolini, ele era meio que era a caricatura da pequena burguesia da Itália. Então, tipo, um cara meio baixinho, mais ranzinza, não sei o que. As pessoas se identificavam com o Mussolini. Isso era muito importante. A gente vê hoje o Bolsonaro, nas eleições de 2018, por exemplo, fazendo o maior esforço do mundo pra parecer um cara humilde, né? Comendo requeijão na mesa, sujando tudo, não sei o que, pra ter essa identificação forçada. E o Mussolini tinha essa identificação, as pessoas se identificavam com ele. E isso era muito importante. E sim, o Mussolini estava colocando a Itália, estava se colocando como o próximo imperador da Europa e estava colocando a Itália como a próxima potência do século XX, cara. A gente estava em 1920, 1930. Sabe? É a mesma coisa se alguém falar hoje que, tipo assim, o Brasil até 2100 vai ser a maior potência do mundo, cara. Ele tava
uma visão lá na frente. E eu trouxe aqui uma propaganda alemã, uma propaganda nazista, das Olimpíadas. Se eu não me engano, foi em 1932, eu acho, que foi as Olimpíadas na Alemanha fascista, né? Ou um pouco depois, 36, eu não sei. Eu não peguei o número exato, mas esse aqui não vai ser discurso nenhum, não vai ser fala nenhuma de Hitler. É para vocês entenderem, porque na Alemanha tinha muito esse rolê da supremacia racial, né? Para vocês entenderem através da imagem, da propaganda, o tanto que é sutil, parece muito, muito, muito sutil, né? 36. Parece muito sutil a supremacia da raça ariana, né? Como é colocada nesse vídeo. E tipo assim, prestem atenção. Ó, eu tenho que voltar aqui, vou mostrar só essa primeira parte aqui pra vocês. Vocês conseguem entender, né, o tanto que foi sutil. É um pouco sutil, mas às vezes nem tanto sutil essa superioridade, né? O corpo nu, correndo, lançando. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas uma das partes, assim, mais gritantes está no começo do vídeo. Ó. Eu vou até mutar aqui. Vou deixar bem baixinho, ó. Isso aqui é uma estátua grega, né? Isso aqui é uma estátua grega, né? Não chega a ser, eu não sei se é um deus grego, né? Não sei que estátua é essa, mas é uma estátua grega. Ela vira um corpo alemão, saca? A simbologia disso, a sutileza disso também é de se assustar, saca? Então, tipo assim, você tem as estátuas gregas que eram, tipo, que são a perfeição, é a coisa mais perfeita que o ser humano já fez, de arte, né? E ela vira o corpo alemão. O homem ideal, exatamente. Cara, é bizarro, é bizarro. Mas assim, agora mostrando como que o fascismo meio que se colocou na prática, né? A gente pode vir aqui para falar um pouco da Itália, né? Eu vou falar um pouco da Itália e da Alemanha, mas eu vou falar muito pouco, né? Não muito pouco, vou falar pouco. Porque o objetivo principal da live era conceituar fascismo e eu acho que a gente já tá entendendo mais ou menos o que é fascismo, né? Acho que a gente já conseguiu entender. Mas vamos falar um pouco da Itália em si, né? Pra gente falar desses exemplos que a gente teve na história sobre fascismo. A gente tem aqui o Mussolini, né? Que foi o Duce da Itália, né? Ele se auto-identificava como o Duce, o outro imperador. E a gente vê que essas referências ao Império Romano estão no fascismo italiano desde o nome, saca? Fascismo vem de fácil. Fácil é essa imagem aqui. São dois, tipo, meio que umas madeiras com um machado, assim, cruzado, que era meio que pra... Essas coisas eram usadas pra defender o imperador romano, saca? Então, tipo assim... os guardas usavam esse tipo de ferramenta para defender o imperador. Estão conseguindo entender? Antigamente, esses fácios, existia vários fácios que eram como se fossem movimentos sociais, e eram movimentos populares, de cunho até de esquerda mesmo, que queriam melhorias de terra, melhorias
no campo, algumas melhorias na cidade. Existiam fácios que eram fácios, entre aspas, bons, né? Mas o Mussolini, eu já falei pra vocês, ele era militante socialista, ele era militante socialista, ele tinha um jornal, ele foi expulso do Partido Socialista da Itália, e ele gostou muito desses fácios. Ele gostou muito da estratégia, de como se portavam esses grupos. E ele criou o próprio fácio dele, né? Que era o fácio de combate. É fácio de combatimento em italiano. E, né, que eram os famosos camisas negras. Que eu não sei se vocês lembram naquele discurso que a gente viu do Mussolini. Ele começa o discurso falando camisas negras, não sei o que, pra se referir ao fácio de combate. E essa galera do fácio de combatimento, né? Em italiano, eles eram, tipo assim, uma galera muito violenta. Eles pegavam e tipo assim, todo mundo que não concordava com eles partiam pra violência mesmo. Isso aqui é muito importante de falar também. Ó, eu vou até ler aqui pra vocês verem. Esses fácios de Mussolini não tinham programa político. As estratégias eram falas patrióticas vazias e, quando partiam pra ação, violência contra o inimigo. Mussolini, em seus discursos, era ao mesmo tempo agressivo e discreto, isso a gente conseguiu ver. Quando perguntado do programa, a resposta dada era: o programa é queremos governar a Itália. A estratégia desses fácios era um discurso patriótico, a gente tem até aqui nessa Roma ou Morte, porra. E tinha essa questão de um discurso vazio, porque é que nem eu tinha falado pra vocês antes, o fascismo ele pegou discurso de outras ideologias políticas, modelou, mistificou e colocou na própria ideologia. A gente tem o conceito de luta de classes, né? E tem esse rolê de movimento de massa. Então tinham vários pontos que nos programas fascistas que não batiam entre si, mas não tinham como bater em si, porque eles também não faziam sentido. Só que quando alguém era perguntado, mas isso aí não faz sentido, isso aí tá ruim, não sei o que, era respondido com violência, saca? E por que o fascismo cresceu na Itália, né? A gente já falou aqui do conteúdo ideológico do fascismo, né? Que é esse conteúdo ideológico confuso, não existe verdade, também não existe mentira. A única coisa que existe é a fala do Mussolini, é o Mussolini, é a grandeza do Duce, né? E o fascismo ele cresceu na Itália por causa da crise pós-Primeira Guerra, aquela coisa do capitalismo na sua fase imperialista, é muito importante. A Itália estava meio que em frangalhos, não tinham colônias, não tinham, não era uma nação, digamos assim, influente na Europa, e tinha um crescimento muito grande de uma pequena burguesia que se empobreceu por causa da guerra e também por causa da crise de 29, que é uma coisa que foi muito importante, que a gente não pode esquecer, né? E essa crise pós-guerra criou uma massa muito grande de pequenos burgueses, pessoas que se empobreceram. Isso é importante porque a pequena burguesia ela meio que se sentia perdida até certo ponto. Ela apanhava dos comunistas. Vocês não são proletários, mas apanhavam dos capitalistas, porque eles não eram capitalistas, os capitalistas batiam em todo mundo. Então, essa grande pequena burguesia que ficou assim meio perdida, ela foi enganada pelo fascismo e ela foi manipulada. Mas é muito importante colocar aqui que não foi só a pequena burguesia. Não existiu só uma classe social em específico que fez o fascismo crescer na Itália. Não foi, né? A gente já tá falando do mito fundador, que era uma coisa que pegava muito, né? Fazer Roma ser um império de novo, Itália ser um império de novo, Império Romano, tal. A rejeição à retórica liberal, um discurso totalmente antidemocrático, né? E aqui tem uma fala de Gramsci, né? Que o Gramsci falou sobre Mussolini. Segundo Gramsci, Mussolini era o tipo concentrado do pequeno burguês italiano, enraivecido, amáloga
feroz de todos os detritos que vários séculos de domínio estrangeiro e clerical deixaram no solo nacional. O Mussolini, ele era a caricatura da pequena burguesia, e isso foi muito bom pro Mussolini na época, porque ele conseguiu se identificar com essa galera, saca? E assim, ele cresceu por causa dessa galera, né? E como a gente viu mais cedo, os fácios de combate do Mussolini, eles não tinham programa político. O Mussolini não tinha programa político. A gente está falando aqui de conteúdo ideológico, de o que o Mussolini fez o que o Mussolini falava que ia fazer para melhorar a Itália. O que ele falava? Ele falava que a Itália ia voltar a ser o Império Romano, mas como? Que nem o Daniel Furlan disse, com um programa Itália Melhor. O que esse programa faz? Ele faz uma Itália melhor. Como? Melhorando pontos específicos, como saúde. O que você vai fazer para saúde? Contratar os melhores médicos. Nome? Os melhores médicos. Então, tipo assim, o programa de governo do Mussolini era só governar a Itália. Eu fiz aqui, a KLK me ajudou, né? A gente fez aqui um retrato de como seria o plano de governo do Mussolini. E tá aqui, né? A gente tem a Itália e a gente tem, tipo, pátria, família, Deus e governar a Itália, governar a Itália, governar a Itália. Não tinha conteúdo praticamente, né? O plano de governo do Mussolini. E isso era estratégia, né, gente? Mussolini ou Bolsonaro. Então, é o que eu tô falando. A gente tá falando do fascismo histórico, a gente tá falando do fascismo na Itália e no fascismo da Alemanha, mas a gente consegue traçar muitos paralelos pro fascismo do Bolsonaro, por exemplo. A gente vai falar disso um pouco mais na frente, na live, pra gente fechar o que é o fascismo em si de novo, pra meio que a gente fazer todo, né, um apanhado geral, né? Então, esse era o plano de governo na Itália. Governar a Itália. Sim, quem fez isso foi o Deltan Dallagnol. Mas, agora a gente vem pra Alemanha, né? A Alemanha, falando bem por cima, né? Falando bem por cima, que nem eu já falei pra vocês. Falando da Alemanha agora. A Alemanha era um pouco mais complicado. As coisas lá. Porque a Alemanha, ela foi o país que foi o grande derrotado da Primeira Guerra. E isso é muito importante porque a população alemã, ela estava com outras feridas. Gente, tava quase acontecendo uma revolução na Alemanha. Vocês lembram? Quase aconteceu uma revolução comunista na Alemanha. Então, tipo assim, a Alemanha tava um país muito mais... Tava um ambiente muito mais confuso. E isso é muito importante, a gente vai falar daqui a pouco também. Frustração com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele meio que falou, Alemanha, você não pode ter mais exército, você não pode ter mais isso, você não pode ter mais aquilo. E isso frustrava... Claro que isso frustrou muita população, né? E, aqui, ó, as revoltas anteriores no país. A Alemanha tinha acabado de sair de um regime monárquico, praticamente. Não tinha mudado muita coisa, né? Mas mas eles tinham acabado de sair o imperador Wilhelm II, né? E teve uma revolução no país, um princípio de uma revolução, até que a Rosa Luxemburgo morreu mais ou menos nessa época, né? E assim, o país ele estava muito mais inclinado para uma esquerda social-democrata, né? Digamos assim. E isso tornava o período muito confuso. Todas essas coisas que estavam acontecendo na Alemanha faziam o período ser muito confuso para a época, sabe? E dentro disso tudo, tinha uma conspiração da extrema-direita. Tipo, dentro dessas revoltas que tiraram a monarquia, que estavam sendo muito progressistas, tinha uma conspiração da extrema-direita que era tipo assim, a derrota da Alemanha na guerra era culpa de judeus apátrias e comunistas manipuladores. E isso começou a ganhar força lá, né? E aí aqui eu já pulo direto pro plano de governo do Hitler, mas antes a gente vai falar uma coisinha antes. Na época, a Alemanha ela estava em si num período mais progressista, né? No sentido que, por causa das revoltas, até os partidos mais à direita
estavam com programas progressistas. Estavam com programas que davam direitos para os trabalhadores, né? E isso é muito importante de lembrar, justamente por causa do programa do governo, né? O partido do Hitler era, antes de chamar Partido Nacional Socialista, chamava Partido Operário Alemão, se eu não me engano. O Partido Nazista foi fundado em 1919, só que o Hitler, ele não chegou no começo, ele não fundou o partido, né? Essa nomenclatura de Partido Operário Alemão era algo para chamar as massas mesmo, era algo para manipular, e tinha muitos pontos, diferente do plano, também tinha no plano de governo do Mussolini, mas no plano de governo do Hitler, né, do Partido Nacional Socialista, que então virou Nacional Socialista em 1919, tinha vários pontos progressistas nesse partido. Eu até falei aqui, o plano de governo do Hitler era menos direitos para os judeus, colônias para a Alemanha, aquela dor de cotovelo da Primeira Guerra, e participação dos trabalhadores no lucro das empresas. Sabe? Eu coloquei esse asterisco porque isso estava realmente no plano de governo do Hitler, do plano de governo nazista, só que com o tempo, essas pautas progressistas foram se perdendo. Porque o que acontece? Vocês lembram que eu falei que o capital financeiro financiou o fascismo? Não foi diferente na Alemanha, né? Na Alemanha nazista. O Hitler, ele fez um discurso, eu acho que eu vou falar isso aqui na frente, né? O Hitler, ele fez um discurso pro capital financeiro e foi super aplaudido, né? Mas eu acho muito importante colocar aqui como Hitler chegou ao poder. Porque eu acho que é muito importante pra gente falar que se não tivesse apoio do capital, do capitalismo, dificilmente isso teria acontecido, né? O Hitler tentou um golpe em 1923, não foi bem sucedido, foi preso e nesse momento de prisão que ele escreveu o livro dele lá, o Mein Kampf. E depois que ele saiu da prisão, ele fazia vários discursos. Antes, vocês lembram aqui que ele falava de a derrota da culpa alemã era de judeus a pátrias, né? Tinha esse tipo de discurso. O Hitler, ele meio que estava falando meio que de todos os capitalistas, assim, de todos os judeus os capitalistas eram ruins. E isso era um discurso que não pegava muito, porque como que você vai ter um discurso, como é que você vai ser financiado? Então o Hitler foi lá, em vez e falou que ia ter um discurso de curar o capitalismo, né? Em vez desse discurso de tipo, os capitalistas são ruins, os judeus ricos são ruins e tal. Que ele ia curar o capitalismo. Ele dividiu os capitalistas entre bons e ruins. Os bons são os capitalistas patriotas. E os ruins são os judeus, né? E com esse discurso, com esse tipo de discurso, ele teve o apoio oficial do capital financeiro, né? A gente tem empresas que existem até hoje que apoiaram e financiaram o Hitler. Como que era esse apoio, por exemplo? Para vocês terem noção, a empresa que fornecia o material para as câmeras de gás ainda existe. Eu acho que ela mudou de nome, mas ela ainda existe, né? O Hitler, ele foi derrotado nas urnas. Ele teve, em 1933, eu acho que ele teve mais ou menos 1/3, né? Ele teve 1/3 dos votos. Mas isso não era o suficiente para fazer ele o líder da Alemanha. Só que o capital financeiro já tinha decidido quem ia ser o governador da Alemanha. E eles tinham decidido que era o Hitler. Então, mesmo com a derrota nas urnas, ele foi nomeado para chanceler em 1933. Não interessa as urnas. Se o capital financeiro, se os capitalistas já decidiram quem vai ser que vai governar o país, não vai ser o voto simplesmente que vai parar. Isso é importante para a gente fazer um paralelo com hoje em dia também. As urnas são importantes? São, mas a gente não tem que colocar todo o foco nas urnas e a gente não pode achar que simplesmente as urnas vão, por exemplo, parar o Bolsonaro, saca? Agora, como a gente deu tipo meio que uma passada por cima, né, em Alemanha e Itália. E eu queria mostrar para vocês como que o fascismo ele era interpretado na época, né?
E isso é muito importante, porque a gente vê hoje, né, historicamente, como o fascismo na Alemanha e na Itália é interpretado, a gente sabe muito bem, né? A gente tem vários estudos e tal, mas como que essas coisas eram lidas na época, né? O livro da Clara que eu usei, da Clara Zetkin, Como Nasce e Morre o Fascismo, fala muito bem disso. Mas a gente tem uma disputa muito interessante nesse campo de se enxergar, né? Aqui, ó. Como o fascismo era interpretado na União Soviética e nos países capitalistas, né? Eu vou ler aqui a interpretação que era mais aceita sobre o fascismo. Essa interpretação aqui foi feita, eu acho que num comitê da União Soviética e... Em resumo, é assim: o fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Quem falou isso foi o Georgy Dimitrov. Essa frase ela é mais longa, ela é muito mais longa, mas assim, essa era a interpretação do fascismo na época. O fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais nacionalistas, agressivos e mais imperialistas do capital financeiro. Já tinha isso. A interpretação mais aceita na época, que era a interpretação soviética, ela botava a culpa do fascismo no capital financeiro, vide no capitalismo. E isso é importante, né? Isso é importante. E nesse mesmo colóquio eu acho que é colóquio o nome, não sei. Nesse mesmo colóquio que a União Soviética aprovou essa definição de fascismo, ela também aprovou uma frente social antifascista com a social-democracia, que eles estavam meio assim em conflitos na época por causa do que tinha acontecido na Alemanha, por exemplo, que a revolução comunista foi parada lá na Alemanha, né? E a União Soviética fez uma frente ampla antifascista com todo mundo que queria se opor ao fascismo, que incluía também os Estados Unidos e a Inglaterra. Só que a gente vai para os Estados Unidos e para a Inglaterra, né? E como que os Estados Unidos e a Inglaterra interpretavam o fascismo? Porque, assim, eles eram capitalistas, né, gente? E eles eram países capitalistas. Como que eles interpretavam isso, né? E eles não queriam colocar o capital financeiro como o culpado do fascismo. Tinha umas interpretações mais conservadoras, né? Tinha uma interpretação que falava, é um desvio, é um capitalismo monopolista totalitário, em que não tem nada a ver com capitalismo porque é o Estado que controla as coisas. Capitalismo monopolista totalitário porque quem controla tudo é o Estado. Então, se o Estado que controla, não tem como ser capitalista, né, gente? É totalmente diferente. Então, eles tinham essa tentativa de tirar o capital financeiro como culpado para o fascismo. E isso vai ser muito importante depois que a guerra acabar. Só que a guerra acabou. Né? Depois que depois da história, eu não vou ficar contando aqui a história da Segunda Guerra Mundial, não é o tema da live. E o fascismo na Itália acabou, e o nazismo na Alemanha também acabou. Foram derrotados, né, pela essa frente ampla antifascista. Teve uma ajuda muito grande da União Soviética. E o Mussolini, vocês sabem muito bem como ele acabou, de cabeça para baixo. O Hitler também, vocês sabem muito bem como acabou. E essa derrota que o fascismo tinha sofrido é uma derrota muito grande que ele não poderia... Que ele nunca mais seria o mesmo depois disso, sabe? E depois disso surgem muitos outros conflitos, né? Sobre o que é fascismo, sobre como ficou o fascismo e o que aconteceu com os fascistas. Só que isso vai ser assunto para a nossa próxima live, né? Daqui a 15 dias a gente vai fazer uma live parte 2 sobre o fascismo, né? E a gente vai falar sobre o fascismo depois da guerra e a gente vai falar sobre antifascismo também. E fim, eu acho, né? Gente, me sigam nas redesinhas sociais, no nosso YouTube, no nosso Twitter. Eu tenho um Apoia-se, tá? Quem quiser, quem tiver com dinheirinho sobrando aí,
O Apoia-se, ele ajuda a gente a ter mais conteúdos como esse, mais frequentemente, porque deu um trabalhinho pra fazer. E tô muito animado pra fazer a parte 2. Que bom que vocês gostaram, gente. Até segunda. Fiquem com Deus. Leiam Marx. E... tchau!